Bora para mais uma aula. Deixa eu tomar uma água aqui. Ontem nós falamos o quê? Ontem nós fizemos um pouco. Fomos até o nosso DC-Link, né? Chegamos aqui no DC-Link, certo? Chegamos aqui no DC-Link. E hoje nós vamos continuar para frente. Então nós estamos aqui num conversor CACC, né? Obrigado aí, Nilson Conceição, pelos R$10, tá? Então aqui nós temos, olha só, conversor CC, né? CACC, e agora nós vamos inverter. Perceberam inverter agora? Nós pegamos o CA, convertamos para CC. Agora nós vamos inverter o CC para CA novamente. E aqui no motor nós vamos ter CA outra vez para o motor girar, tá vendo? Então nós convertemos, né? CA para CC, agora nós vamos inverter novamente CC para CA. Bastante gente dizendo aí que vai ser especialista. Domine a sua região, que essa região aí é tua, hein? Não esqueça desse detalhe, hein? E domine esse mercado, que ele é um mercado para se faturar bem. Então, olha só. Então, vamos entender agora a outra parte aqui, ó, né? A outra parte que é o nosso inversor, que na verdade se consola com um conversor CC CA, né? Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui. Vamos para nossa luz aqui. Então, nós dividimos ontem, né? Que ficou assim, ó. De um lado, o conversor, né? Que é o nosso CACC. E agora nós vamos no conversor CC para CA. E detalhe, o objetivo nosso aqui é gerar o quê? Uma frequência variável, né? É isso que nós queremos aqui. Que nós possamos gerar aqui uma frequência variável, certo? Então vamos ver como é que funciona. Então, vamos entender. Aqui nós temos o motor, aqui nós temos um conector do motor, ó, que ele tem 3 pinos, né? Vou colocar aqui, ó, U, V, W, né? E aqui vai ligado no nosso motor aqui, ó. O motor tá aqui, beleza. Então, o que vai acontecer agora? Para se fazer isso daqui, nós vamos precisar disso aqui. Eu vou pegar aqui, não sei se você conhece IGBT, geralmente é feito com IGBT. São esses transistores ligados dessa maneira aqui que eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui um transistor, ó, 2 transistores, aqui ó, 3 transistores, tá vendo? Nós temos esses 3 transistores aqui. Ó, então nós temos aqui o gate 1, gate 2 e o gate 3. Aqui embaixo, ao copiar, nós vamos ter mais 3 transistores. Copiar e colar. Então, aqui nós vamos fazer isso aqui. Vamos ligar esses 2 caras aqui. Liga aqui e liga aqui. Então, aqui em cima temos as entradas e aqui embaixo nós temos esses 3 caras aqui, ó. Tá? Então, quem que vai vir aqui em cima? Aqui em cima vai ser ligado o nosso... Aqui em cima vai ser ligado o nosso link DC, ó. Então, vamos colocar aqui que o capacitor tá bem aqui, assim, ó. Certo? O capacitor tá bem aqui, ó. Ó, o nosso capacitor DC link tá aqui, ó. Tá, está alimentando essa parte aqui, tá vendo? Então, você tem aqui a tensão de barramento, né? Então, vamos colocar que aqui nós temos o nosso GND. Então, aqui nós temos a fase, ó, fase U, né? Aqui nós temos a fase V e aqui nós temos a fase W. Cada 2 transistores desse aqui, então vamos colocar aqui. Aqui vai ter a saída U, aqui vai ter a saída V e aqui vai ter a saída W. Então nós vamos ter isso aqui, ó. U, V, W. Então vamos lembrar desse detalhezinho. Então o VW, então nós temos aqui o W que sai desse meio, o V sai daqui do centro, né? E o nosso W, U tá aqui, ó. Então o VW. Então o que nós temos aqui? Observe que, né, cada um desses 2 transistores, então vamos pensar, ó, cada 2 transistores desse aqui controla uma fase do motor. Esse aqui controla a W. Esses 2 transistores aqui
controla a nossa V. E esses dois transistores aqui controlam a nossa U. Então, cada braço desse aqui, que é o braço inversor, controla uma fase do motor. Então, nós temos aqui 6 transistores IGBT, sendo que esses 6 transistores, cada 2 se controla uma fase do motor. Todos entenderam isso aqui? O nome disso daqui é uma ponte trifásica. Então, nós vamos chamar isso aqui de ponte trifásica. Até aqui tudo bem? Então, isso aqui chama-se a nossa ponte trifásica. É aqui que a coisa vai acontecer. Esse cara aqui, na verdade, ele passa a ser o nosso conversor CC para CA. Ou seja, ele está recebendo aqui em cima CC, ó, junto aqui, CC. E aqui nós já vamos ter CA. Ou seja, trifásico, né? Que vai ter o que? Exatamente fazendo a nossa UVW. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Tá? Então nós temos 2 transistores que controlam a fase U, outro controla a fase V, outro controla a fase W e assim sucessivamente. Então isso aqui é a nossa ponte trifásica. Isso aqui é o que nós chamamos de conversor CCCA. Certo? Bom, vamos pensar o seguinte. Esse cara aqui, vamos ver ele na placa? Vamos ver na placa. Vamos para a placa, tá? Aqueles 6 transistores, ó, aqueles 6 transistores estão dentro desse módulo que nós chamamos de IPM, tá? Então, aqueles 6 transistores vai receber a alimentação do capacitor e vai entrar. Então, aqueles 6 transistores estão aqui dentro. Isso aqui é um módulo IPM. Observe que nós temos o IPM na geladeira inverter. Nós temos aqui o IPM, ó, no nossa placa de ar Samsung. Nós temos o IPM na nossa placa aqui, que é a nossa placa de lava e seca. Nós temos também... Parafusou aqui, né? Vou tirar. Cadê a chave? Pega a chave lá pra mim. E aqui também é que tá parafusado, dá uma observa aqui, ó, tá vendo? E aqui também tá o IPM, onde está aqueles 6 transistores, que é o IPM, que é igual a esses outros IPM, né? Aqui no nosso inversor de frequência, aqui tá um pouquinho diferente, porque observe que aqui nós temos um módulo IGBT. Aqueles 6 transistores estão aqui dentro desse módulo IGBT. Ó. É um módulo. O que tem desse módulo? Aqui tem 6 transistores IGBT. Ó. Certo? Isso aqui não é um módulo retificador não, tá, Rogério Lery? Isso aqui é o nosso inversor, o conversor CCCA. Beleza? Então aqui, ó, nós temos também o nosso módulo IGBT. Então os 6 transistores estão aqui dentro. Tudo bem? Então nós temos aqui o módulo IGBT, aqui o IPM, outro IPM, outro IPM, né? E ali no ARLG também nós temos outro IPM, tá? Então se você observar, nós temos a ponte trifásica na lava e seca, a ponte trifásica, né? Certo? Já vou falar o que é o IPM, tá? O pessoal está perguntando qual a diferença do IPM para o IGBT. Na verdade, nenhuma. É que dentro do IPM, já vocês vão entender porque o nome é IPM. Tem os IGBTs estão aqui dentro, ó. Tá? Os IGBTs estão aqui dentro, ó. Dentro dos módulos tem os 6 IGBTs, tá? Então vamos pensar o seguinte. Então, você concorda que nós temos módulo IGBT aqui, os IGBT aqui dentro, os IGBTs aqui dentro, os IGBT aqui dentro e os 6 IGBT também aqui no nosso LG. Certo? Então o IPM tem os 6 IGBTs aqui dentro também. Como nesse módulo IGBT,
aqui também tem os 6 IPMs. Beleza, então vamos pensar assim. Então, ó, vamos voltar aqui de novo. Ó, focar nisso aqui, galera. Não, isso aqui você não pode esquecer. Isso aqui são diferentes ou são bem parecidos, na sua opinião? Ontem eu perguntei, todo mundo falando que era diferente. Isso aqui são bem parecidos ou são totalmente diferentes, na sua opinião? O que você me diz? Isso aqui são bem parecidos ou são bem diferentes? Na sua opinião agora, tá mudando a opinião ou não? O que vocês me dizem? São bem parecidos, né? Ó, o Rogério Rô disse idêntico. E aí, Rogério, tudo bem? Sempre será o 6. Viu como já mudou o jogo, né? Diferente, porém tudo igual. É isso aí, né? É igual o ser humano, né? É diferente por fora, mas por dentro é tudo igual. Isso aqui é igual o ser humano, gente. Uns narizudos, outros orelhudos, uns nanicos que cresceram demais, né? Certo? Todo mundo é diferente por fora, mas por dentro é tudo igual. Né? É igual o ser humano, ó. O aspecto por fora é diferente, mas por dentro, na tecnologia, é tudo igual. Tá? O pessoal diz, estava diferente, mas já estão ficando bem parecidos, é isso aí. E outra coisa, lembre-se que quem domina a tecnologia inverter domina vários tipos de equipamento. Quem tem uma assistência técnica de equipamentos de tecnologia inverter, o camarada é especialista em várias áreas de vários tipos de equipamento. Quem domina essa área, domina um mercado de muitas oportunidades na indústria, nos eletrodomésticos, né, nas academias, né, nos equipamentos médicos. Então tem muitas áreas legais. Nunca esqueça desse detalhe, né? Nunca esqueça. Por isso que eu estou frisando muito aqui, que você olhava para isso aqui, é tudo diferente, e você está vendo que são muito parecidos, com tecnologia muito parecida, igual ao ser humano, diferente por fora, mas tudo igual por dentro, né? E você precisa entender da grande oportunidade que você tem isso aqui. E digo mais, hoje, fazendo manutenção, vamos falar a verdade, você fazendo manutenção em tudo isso aqui, dominando tudo isso aqui, você acha que é difícil você faturar 10k por mês? O que você acha? O que vocês acham? Isso daqui, você dominando tecnologia inverter, você acha que é difícil você faturar 10k na sua região? Seja sincero, vamos lá. Não é difícil, galera. Certo? Quem domina tecnologia inverter, com certeza, né, você consegue faturar aí seus 10k todo mês. Se você tiver um bom atendimento certinho, então foca nisso aqui. Não é, tá? É muito fácil nessa área você faturar 10k por mês. Muito fácil. Desde que você tenha conhecimento, né? Quem quer fazer parte do Família 10K aí? Deixa eu ver. Tem alguém querendo fazer parte do Família 10K? 10K é bom, né, pessoal? Então é extremamente possível. Vou voltar para a aula. Bom, agora nós temos que entender o seguinte, que esses 6 transistores que estão aqui, ó, né, que estão aqui no nosso modo GBT, ou que estão nos IPMs da vida, né? Vamos mostrar o esquemático aqui para vocês também, ó. Observe, isso aqui nós estamos, ó, com o IPM, tá vendo? Olha aqui, ó. O IPM, né? O IPM tá aqui, ó. Observe, ó. Deixa eu aumentar aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, os 6 transistores aí, ó. Né? Certo? Ó. Esses 2 transistores aqui, ó, a fase U, né? Observe, ó. Tá vendo? Ó? É formado por esses 2 caras aqui, ó. Né? Ó. A fase V, que tá ligada aqui e aqui, é formado por esses 2 transistores aqui, tá vendo? Esses 2 formam o V. A fase W é formado por esses 2 transistores aqui. Então, vamos pensar esses 2 com esses 2 e esses 2 e exatamente quem, né? Esses 2 formam, então, a fase UVW, ó, UVW, né? Sempre precisa, o W precisa de 2 transistores, ó, aqui e aqui, ó, W. O V também precisa de 2 transistores, ó, que tá ligado aqui e aqui, ó. Então, 2 transistores, né, ó, W é o V, né? E o U tá aqui, ó. O U tá ligado aqui, que também precisa desses 2 transistores. Por isso nós temos aqui, ó, né?
Ó, o pessoal falou, quem falou o seguinte, ó, o Antônio Ferrari, eu quero ser 10K mensal. É possível, totalmente possível, extremamente possível. É só dominar a tecnologia inversa, de verdade, você é um bom técnico, né? Então, olha só, então esses 6 transistores aqui são os 6 caras, né? São os 3 caras que eu acabei de falar que é o nosso braço inversor, que é o nosso conversor CCCA, que é a nossa ponte trifásica. Então, os 6 transistores estão aqui. Agora, nós temos um problema sério aqui, né? Certo? Qual que é o problema? Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, esses 6 transistores, né? Esses 6 transistores que vocês estão vendo aqui, eles fazem a etapa de potência. Você vê que ele tem a entrada, ó, gate 1, gate 2, gate 3, né? Gate 4 aqui, né? Gate 5 e gate 6. Ó. Então, nós temos, ó, 6 pulsos, né? Então, esses caras aqui são etapa de potência. Eles trabalham com altas correntes, né? E também altas tensões, ó. Né? Então, nós temos que entender uma coisa aqui para ficar mais fácil para você já sacar uma coisa. Esses caras aqui, né? Eu sempre faço aquela brincadeira. Eles estão preparados para a etapa de força, né? A etapa de potência. Só que se você observar, eles precisam ser controlados. Olha as entradas deles aqui. Tá vendo que eles têm as entradas? Ó, entrada aqui, ó. Alguém precisa controlar esses caras, né? Esses caras precisam ser controlados por alguém, porque esse cara faz etapa de força, mas, né? E existe a parte de controle, certo? Certo? Existe a parte de controle. Alguém precisa controlar isso aqui, ó. Aplicar os pulsos aqui de controle, né? Certo? Alguém precisa controlar isso aqui. Por quê? Esses caras não têm controle. Eu sempre digo, eles têm a força, ó. A força está com eles, porque eles trabalham com alta corrente e alta tensão. A força está com ele, mas o controle não. Eu sempre brinco assim, a força está com ele, mas a inteligência não. Então eu digo o seguinte, né? Esses caras são fortes, sempre vou usar essa brincadeira nas aulas inversas. São fortes, mas, né, tem um detalhe, são burros. Tá entendendo? Então esses caras são fortes, mas são burros. Professor, onde que está a inteligência? A inteligência vai estar aqui, eu vou mostrar para você na placa. Ó. Ó, olha onde está a inteligência. Ó. O senhor mostra para mim a inteligência, então. Ó. Ó, a inteligência está nesse microcontrolador aqui. Ó. Esse cara é inteligente, que vai controlar o IPM que é forte. Então vamos brincar. Esse cara é inteligente, mas é fraco. Esse cara é forte, mas é burro. Então, quem está controlando? O microcontrolador. Mas isso se repete em todas as placas? Sim, aqui, ó. Esse cara é forte, mas é burro. O microcontrolador está aqui dentro. Vocês estão vendo lá, ó? Olha o microcontrolador lá, ó. A inteligência está dentro desse cara, mas é fraco. Então, esse cara aqui é o cérebro. Esse cara aqui é o corpo, os braços. Vamos pensar pegando o gancho do Ariel. Aqui está o cérebro e aqui está os braços. Por isso que chama-se braço inversor. Né? Então, aqui está o cérebro, aqui está os braços. Aqui está o fraco, mas aqui está o forte. Na geladeira inverter, a mesma questão. Aqui está o braço inversor, mas aqui está o cérebro do negócio. É aqui que sai o controle. Né? Então, esse cara é forte, mas é burro. Esse cara é inteligente, mas é fraco. Certo? Então, esse cara aqui, quem vai controlar toda a inteligência de velocidade do motor está nesse cara aqui, ó. É um software que é gravado dentro dele. A engenharia de software fez o código, fez o software e jogou aqui dentro para ele controlar esse cara para girar o motor. Então, a velocidade, quem diz, está aqui. Quando rampa de aceleração está aqui, desacelera está aqui, mantém está aqui. Esse cara é quem diz toda a regra. Esse cara aqui só executa comando. Ele não pensa nada, etc, em nada. Então, esse cara diz, olha,
gira para a esquerda, gira para a direita, acelera, desacelera, velocidade X, velocidade Y, freia, não sei o que. Então tá tudo dentro desse cara. E isso se repete nos equipamentos. Observam, aqui está a inteligência e aqui está a força. Aqui está a inteligência e aqui está a força, né? Nesse cara aqui, por exemplo, ó, né? Aqui, ó, aqui está o quê, ó? A inteligência vem aqui, tem uma outra plaquinha onde está o microcontrolador, que vai entrar aqui para controlar esse cara que é forte, ó. Então a força está aqui e a inteligência vai entrar aqui nesse conector, que está numa outra plaquinha que não está aqui. Então você vai precisar de um circuito integrado com um software, onde é que está tudo que o motor tem que fazer, está escrito aqui. Esse cara só executa, ele não pensa. Então, em todos os inversores, nós vamos encontrar o microcontrolador e também nós vamos encontrar o quê? O módulo de potência. Então, esse é o módulo de potência, esse é o módulo de inteligência. Esse cara é o módulo de potência, esse cara é o módulo de inteligência. Esse cara é o módulo de potência, esse cara aqui é o módulo de inteligência. Né? Esse cara aqui é o módulo de inteligência e esse cara aqui é o módulo de potência. A estrutura, então vamos observar aqui, ó, né? Vamos ver aqui, ó. Pegando o datasheet desse cara, vamos dar uma olhada aqui, do IPM, né? Aqui, ó. Então, olha só o que está acontecendo, ó. Aqui no datasheet mesmo, tá vendo? Ó. Então, nós temos aqui, ó, o microcontrolador, ó, né? O microcontrolador onde está a inteligência. E ele vai mandar, lembra que são 6 transistores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Então, ele vai mandar 6 pulsos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um vai para um transistor, ó. Por exemplo, né? H1, H1U. Aqui, ó. O HU, o HV, o HW. O LU, o LV, o LW. Então, esse cara de cima é chamado de H. Por quê? Ele é a nossa high side, né? A nossa parte alta. Isso aqui é o transistor high. O high side e o low side. O que quer dizer H de high side e L de low side? Os transistores da parte alta e os transistores da parte baixa. Que é aquele desenho que eu fiz, né? Nós temos um transistor em cima e um transistor embaixo, ó. Então, esse cara aqui é o transistor H e os transistores de baixo é os L. Tá? Então, esses transistores vamos chamar de high side e esses caras de low side. Então, esses caras, os H, então você vai ter o H1, o H2 e o H3, que são os 3 transistores de alta. E você vai ter o L1, o L2 e o L3, que são os 3 transistores de baixa. Todos entenderam? Vamos pegar aqui, igual eu desenhei aqui, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, esses caras são os Hs, ó. High, porque ele está na parte alta, ele está ligado lá no positivo do capacitor, tá vendo? Então, esses caras vão chamar ele de H. Então, você vai ter o H1, o H2 e o H3, né? Então, o high side, os transistores de alta. Então, os transistores ligados ao GND, ou menos VCC no caso, esses caras são o low, tá na parte de baixo. Então, você tem o L1, o L2 e o L3. L1, L2 e L3, ó. Esse datasheet do IPM, posta depois lá na, certo? Posta lá, Bruno. Então você tem os transistores do high side e você tem o low side. Transistor de alta ligado no positivo do capacitor e transistor de baixa ligado no negativo do capacitor. High side e low side. Até aqui tudo bem? Por isso que aqui no datasheet, se você observar, ele vai ter o quê, ó? Vamos observar aqui, ó. H1, HIU, HIV, HIW. É os transistores de alta, são esses 3 transistores, ó. Aí tem L1V, L1W, né? E L1U, VW, que é esses 3 transistores de baixo. Então você tem os 3 transistores H e os 3 transistores low, formando então o nosso high side e low side. Então esses transistores são os high side, esses caras são os low side. Tudo bem? Por isso que eu vou precisar, o microcontrolador vai mandar 6 pulsos PWMs, ó, para controlar esse cara. Então quem controla? Microcontrole. O controle
né? O controle está nesse cara, ó, né? E a força está nesse cara. Então, esse cara aqui vai controlar. Então, nós entendemos, o inteligente está aqui, ó, o inteligente está aqui e o forte está aqui. Mas observe que aqui no meio nós temos esse cara aqui, vocês estão vendo, ó? Observaram que aqui no meio tem mais um módulo aqui dentro, ó? Né? Quem percebeu? Alguém vai apanhar quando chegar em casa hoje. Eu chegar assim, e aí, minha esposa, minha microcontroladora, né? Então, olha só. Então, olha só, aqui, ó, veja que nós temos um bloco aqui dentro. Quem percebeu que temos um bloco aqui dentro? Né? Então, aqui embaixo, nós temos um bloco. Esse bloco aqui, ó, né, é o que nós chamamos de gate driver. Esse cara é o gate driver. Então, esse módulo ali dentro é o que nós chamamos de gate driver. Certo? Aquele cara ali é o gate driver. Por que ele é o gate driver? Alguém sabe, pessoal mais avançado aí, sabe por que esse cara precisa do gate driver? Vou usar os mais avançados aí. O Fábio diz assim, se a minha mulher ouvir isso, ela vai amar. O Ronaldo falou assim, minha microcontroladora está aqui do meu lado. Então, aqui nós temos o gate drive. Então, vamos pensar o seguinte. Agora nós temos um... Né? Lembra que eu falei para vocês que esse cara é fraco, mas é inteligente? Ó? Vamos entender por quê? Vou explicar para você. Ó. Né? Vamos voltar para a prancheta. A corrente que precisa aqui, ó. Aqui eu preciso de uma tensão. O pulso aqui, ó, o pulso G1, vamos chamar o seguinte, ele tem que ter mais ou menos 15 volts de pico, 15 volts, e ele precisa em torno de 1,5 ampere. Né? Então, para mim fazer esse transistor aqui ligar, ó, certo? Para mim fazer esse cara aqui ligar, eu vou precisar de 15 volts, mais ou menos 1,5 ampere. É bastante. Aqui no gate, ó, né? Aqui no gate, então eu vou precisar de 1,5 volts, 1,5 ampere, 15 volts ali e 1,5 ampere. Vou precisar de 15 volts aqui, 1,5 ampere. Vou precisar de 15 volts aqui, 1,5 ampere. 15 volts aqui, 1,5 ampere. 15 volts aqui, 1,5 ampere e 15 volts aqui, 1,5 ampere. Tá? Para esses caras ligar, nós vamos precisar dessa condição aqui. Tá? E, certo? E aí o seguinte. O que nós vamos fazer agora? Esse cara aqui, o microcontrolador, né? O microcontrolador, tá? Aqui, nós temos uma questão com ele. Então vamos imaginar. O microcontrolador, eu vou desenhar ele aqui, ó. A controladora está aqui, ó. Então, ele tem 6 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai liberar lá. H1, H2, H3, L1, L2, L3. High 1, High 2, High 3, Low 1, Low 2, Low 3, né? Beleza. Só que tem um problema. A tensão que sai aqui, ó, e a corrente que sai, vamos dizer que seja 5 volts e 70 miliamperes. Ou seja, 5 volts, 0,07 ampere. Imagina, vamos lá. Então aqui sai 5 volts, 0,7 ampere. Só que eu preciso aqui nos transistores, ó, eu preciso 15 volts e 1,5 ampere. Então vamos olhar. Deste lado aqui nós precisamos para cada transistor 15 volts, 1,5 ampere. E esse cara aqui vai liberar para cada transistor 5 volts, 0,7 ampere. Vocês acham que vai dar certo, sim ou não? O gate é como se fosse a base do transistor, Newton, tá? Só que nos IGBTs e MOSFETs nós temos o gate no lugar da base, tá? Vocês acham que isso aqui é suficiente? O que vocês acham? Não, né? Ó, eu preciso de 15 volts, 1,5 ampere. Eu tenho 5 volts, 0,07 ampere. Ó. Olha o que eu preciso, né? E olha o que nós temos, ó. Então não vai dar.
Então, no meio do caminho, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar alguém aqui no meio do caminho, que vai ser alimentado com 15 volts, e ele vai ser o amplificador de corrente. Ele vai amplificar a corrente, ó, e vai elevar a tensão. Então, no meio do caminho, entre o nosso inteligente, mas é fraco, aqui a fraqueza dele aqui, ó, né? Então, olha só, entre esse cara é inteligente, mas é fraco. Lembra que eu falei que ele era fraco? E o cara lá que é forte, mas é burro, né? Então, quer dizer o quê? Que eu preciso colocar no meio deles alguém que vai fazer o quê, né? Certo? Nós vamos pegar esse 0,07 ampere, que é 70 miliampere, em 1,5 ampere. Então, agora, vai entrar 0,7, 0,07 e vai sair 1,5 ampere. Vai entrar 5 volts e vai sair 15 volts. Por isso que o nome disso aqui é gate driver. Certo? Chama-se gate driver. Driver de reforço. Então, estamos precisando no meio aí de um reforço de tensão e um reforço de corrente. Certo, pessoal? Todos entenderam a lógica? Então, no meio, entre o inteligente e o forte, nós vamos ter que fazer uma solução aí, né? Certo? Tem que ser um intermédio aí, né? Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Isso que é o amante que está no meio. Não, isso aqui é o equilíbrio, né? Então, nós vamos reforçar. Por isso que dentro do nosso gate driver, se você olhar, olha então, esse aqui é o cara que vai fazer isso, ó. Tem um gate driver. E aqui está a força. Então, dentro do IPM, nós temos um gate driver mais a etapa de potência, nosso braço inversor. Então, esse cara é o cara que vai dar o reforço. Ele vai aumentar a corrente e vai aumentar a tensão. Então, o microcontrolador aqui, por exemplo, ó, tá até escrito aqui, ó, 5 ou 3V3, tá vendo? Então, eu posso ter sinaizinhos aqui, por exemplo, de 5 volts, ó, mas que vai ser aplicado 15 volts lá, ó. Aqui sai com 0,07 ampere, às vezes até menos, e aqui chega com 1,5 ampere. Então, o gate driver tem essa função. Então, vamos pensar o seguinte. Então, esse cara aqui, ó, é o nosso gate driver. Ó. Então, nós temos 3 elos importantes aqui, né? Vamos colocar aqui na prancheta. Nós temos, ó, o microcontrolador, né? Que tá aqui, ó, o microcontrolador com 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai para um gate driver. O gate driver, vamos chamar de GD1. Aqui o microcontrolador, vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, do mesmo jeito, ó. E vai alimentar os 6 transistores. Né? E vai alimentar os 6 transistores aqui. Então esse cara é o que vai dar o reforço, né? O reforço de tensão e corrente. E toda a inteligência está dentro desse cara aqui, ó. E toda a força está aqui, ó. Então aqui nesse braço inversor. Aqui que está a nossa etapa de potência, aqui está o nosso reforço e aqui está a nossa inteligência. Agora vem um detalhe seguinte. Professor, né? O professor disse assim, que o nome do IPM é Inteligente Power Module, né? Não é isso? IPM quer dizer Inteligente Power Module? Módulo de potência quer dizer o quê? Módulo de potência inteligente. Certo, pessoal? Só que aí eu estou dizendo que a inteligência está fora, né? Por que o nome é inteligente? Só porque eles... Agora você vai entender por que eles chamam isso aqui de inteligência. Se nós compararmos, ó, olha só que legal que eu vou mostrar para você agora. Presta atenção. Vocês vão entender agora porque o nome é Inteligente Power Module, módulo de potência inteligente, mas ele não tem muita inteligência, não. Ele é meio burrinho. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Se eu pegar um inversor, ó. Se eu pegar um inversor de frequência, como tá esse aqui, tá vendo?
Então nós vamos pegar aqui o inversor de frequência, ó. Observa. Aqui está o nosso IGBT, ó. Os transistores estão aqui dentro, ó. Aqui dentro só tem os 6 transistores. Não tem mais nada aqui dentro, a não ser os 6 transistores. Ué, professor, peraí. E aqui, então aqui dentro tá só os 6 transistores. E aqui vem lá da plaquinha do microcontrolador. Não tá aí não, né, Bruno? O inversor não tá aí não, né? Tá a plaquinha. Tem a outra placa onde está o microcontrolador, vai ser conectada aqui, ó. Então vamos entender. O microcontrolador vai ser ligado aqui, ó. Vou pegar aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa plaquinha, ó, tá o microcontrolador, ó. Aqui tá só o 6 IGBT. O que tá faltando no meio do caminho? Pera aí, vamos entender. Aqui só está o IGBT, os 6 transistores tá aqui, e aqui tá o microcontrolador. Quem tá faltando no meio do caminho? Quem que está faltando? O que falta aí? Vai até as 9h30, Luciano Flores. O que tá faltando? Aqui tá o inteligência está aqui, a força tá aqui, tá faltando o gate driver, ó. Tcharam. Olha ele aqui separado, ó. Olha ele aqui. Perceberam? Então, olha só que legal. Aqui entra a plaquinha, ó. Entra aqui e passa pelo gate driver e aciona os transistores que estão aqui dentro. Os IGBTs estão aqui, ó. Perceberam? Então, a sogra tá aqui, ó. A sogra foi boa. Então, aqui tá, entra aqui o nosso, ó. Vai entrar aqui o nosso, a parte inteligente, são 6 pulsos. E aqui tá a força. E aqui tá no meio, ó, aqui o gate driver no meio, ó. Então você percebe qual a diferença disso para isso. Por que eles chamam isso aqui de modo inteligente? Simplesmente, o que eles fizeram? Por que eles acham inteligente esse cara? Eles acham inteligente porque eles pegou esse CI e colocou aqui dentro. Aí eles chamam de inteligente. Entenderam a jogada? Ó, vou repetir. Então por que chamam IPM? Módulo inteligente de potência. De potência porque tem os 6 IGBTs. Então, vamos pensar, por que é modo inteligente de potência? De potência porque os 6 transistores aqui. Por que é modo inteligente? Porque eles pegaram esse gate driver e colocaram aqui dentro também. Aí eles chamam isso de módulo inteligente de potência. Porque eles colocaram aqui dentro o gate driver e a etapa de potência. Então, isso aqui virou como se ele fosse inteligente. Mas, na verdade, a grande inteligência está aqui. Vou usar o termo embutido aí do ADEC, ADELC, né? É ADELC. O ADELC diz, está embutido. Então, como eles pegaram o driver, o gate driver e colocaram aqui dentro, então eles estão chamando ele de inteligente. Mas a inteligência mesmo está aqui. Colocaram o CI aqui dentro, ó. Então, esse cara, olha os pininhos, tanto é que você percebe, ó, né? Que esses pininhos aqui, ó, são mais finos. Esses pinos são mais robustos, porque aqui está a etapa de potência e aqui está os pinos do CI, ó. Aqui só tem a parte robusta. Aqui entra a inteligência, mas aqui está o gate driver. Então, o nome inteligente é por quê? Porque colocaram integraram o gate driver mais os 6 transistores de potência. Esse cara se chamou-se IPM, Inteligente Power Module. Então, por isso que esse cara é um IPM, inteligência. Mas a inteligência ele não tem nada. A inteligência mesmo tá aqui. Né? É inteligente no sentido de economia de espaço. Colocou-se uma proteçãozinha térmica interna. Aí tem um sensor de temperatura e uma proteçãozinha interna. Aí chamou de inteligência só por isso. Mas, na verdade, quem faz girar o motor é esse cara. Porque mesmo com esse gate driver, se esse cara aqui não funcionar, o motor não gira. Porque quem faz o motor girar, quem sabe acelerar, desacelerar, parar, fazer o que for,
rodar para a esquerda, rodar para a direita, aumenta aqui, para ali, é esse cara aqui. Esse cara não sabe nada disso. Se esse cara parar, esse cara não faz nada. Então a inteligência está aqui. Detalhe agora, vamos pensar, né? Vamos pensar o seguinte agora. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar assim, da seguinte maneira, né? É uma coisa importante para nós pensar. Professora, tá, vamos fazer outra pergunta antes. Tem diferença disso para isso? Seja sincero. Tem diferença disso para isso? Microcontrolador. Aqui está o microcontrolador. Gate driver. Aqui dentro está o gate driver. Os 6 transistores está aqui. E os 6 transistores está aqui. Então, né, isso aqui é igual, concordam? Todos entenderam isso aqui? Que é igual? É igual, beleza. E é igual mesmo, né? E aqui, o repeteco é grande, ó. Inteligência, o gate driver, etapa de potência. Inteligência, gate driver, etapa de potência. O que mais? Vamos para o LG. Né? Aqui, inteligência, gate driver e etapa de potência. Inversor. Inteligência, gate driver e etapa de potência, né? Então são iguais. Certo? Então, professor, quando é que nós vamos usar o gate drive separado e quando é que nós vamos usar o gate driver integrado? Todos entenderam? Quando? Na sua opinião, vamos ver. Você tá bom mesmo de raciocínio. Quando é que nós vamos utilizar o gate drive fora e quando nós vamos usar o módulo com o gate drive integrado? Na sua opinião, vamos lá. Quando é que nós vamos usar a diferença aí? Quando, pessoal? Na sua opinião. Vamos pensar da seguinte forma, ó. Né? Vamos pensar. Exatamente, é pela potência. Então, quando o motor exige baixas potências, eu posso usar os IPMs. Isso é tudo inteligência, ou integrado para módulo, ou inteligente para módulo. Depende, uns chamam de integrado para módulo, outros chamam de inteligente para módulo, dá na mesma, tá? Então vamos ter em seguida a seguinte questão. Quando você tem motores de baixa potência, eu posso usar o gate drive integrado com os transistores, sem nenhum problema. Agora, quando eu tenho média e alta potência, eu preciso só de um módulo de transistores, né? Eu preciso mais espaço para os transistores, né? Eu preciso um módulo só de transistor, aí, que é o módulo que a gente chama módulo IGBT, ó. Que nós vamos chamar de módulo IGBT. Aí, nesse caso, eu tenho que ter o gate driver fora, ó. Né? E aí eu preciso ter um microcontrolador. Então, essa arquitetura aqui, ó, elas são para motores mais potentes. Né? Agora, quando, né, quando você tem baixa potência, eu posso integrar isso aqui no módulo só. Fica lá o Integration Power Módulo, né, por exemplo, né? Posso integrar esse cara aqui, ó, não tem nenhum problema, ó. Certo? E eu posso também, em altas potências, eu separo. Cada um no seu quadrado. Então, quando é, né, mais potência, o módulo é separado, os três estão aqui. Quando é baixa potência, eu posso integrar esses caras aqui. Certo, pessoal? Por exemplo,
Ar-condicionado. Geralmente, os motores são de baixa potência. São motores BLDC de baixa potência. Geladeira inverter, baixa potência. Né? Você vai para uma lave seca, baixa potência, etc. Quando você tem equipamento de baixa potência, como esses eletrodomésticos, você usa separado. Agora, quando você vai para a da indústria, que são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, está bem explícito isso aqui para nós. Ó. Então, vamos perceber. Ó. Quando eu estou em eletrodoméstico, ar-condicionado. Quando eu estou, né, em lava e seca, quando eu estou com geladeira inverter, quando eu estou na linha de eletrodomésticos, os motores, né, são mais leves, eu uso IPM. Você vai ver IPM para tudo quanto é lado. Agora, quando você já vai para a indústria, você já é de inversores, motores de 1 CV, 2 CV, 3 CV, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 CV, aí você já vai usar uma arquitetura onde os módulos de GBTs, os gate drivers estão separados. Então, quando vai para a área da indústria, essa dos inversores de frequência, por exemplo, os ventiladores, né, os exaustores e esteiras de academia, que são motores maiores, aí nós vamos utilizar essa arquitetura. O microcontrolador está numa placa, o gate drive está em outra placa, né, o módulo está em outra placa. Então, você vai ter placas separadas que são da área da indústria, motores mais elevadores de alta, né? Elevadores, esteiras, academias, motores aí, onde tiver motor de 1 CV, 2 CV, 3 CV, meio CV, 10, 20, 30, 40, 50 cc, bombas e etc., vai usar essa arquitetura de que o módulo GBT é separado do gate driver. Né? Tudo separado, porque quando vai para alta potência, usa essa arquitetura separada. Quando é baixa potência, pode usar essa arquitetura integrada. Né? Todos entenderam? A máquina só dá um pouquinho diferente, Tainá Raquel. Todos entenderam até aqui? Porque eu preciso ter um módulo separado para que ele precise suportar mais potência. Tá vendo? Olha o tamanho do dissipador aqui, ó, né? Precisa suportar potência. Certo? Escada rolante, exatamente, escada rolante, né? Certo, pessoal? Então, pode ter equipamentos da VEG que usam os IPMs? Pode, mas é porque é baixa potência. Então, não importa, a indústria pode usar um IPM? Pode, pô. A VEG pode fazer alguma coisa com IPM? Pode. Por que não? Desde que seja baixa potência, porque geralmente esses módulos aqui não vão aguentar muita porrada. Todos entenderam agora? Então, como eu preciso de mais potência, eu preciso de módulos mais robustos. Aí você vai ter módulos GBT de 40, 50, 60 amperes. Você não vai ver um IPM com 60, 70, 80 amperes, porque isso aqui não suporta nesse quadradinho aqui, né? Certo? Beleza? Então, isso aqui é uma grande visão de conhecimento para vocês, hein, galera? Tá? Então, você pode olhar, então, cada vez mais passando, né? Ó, cada minuto que passa da aula, você começa a ver isso aqui com mais igualdade, né? Olha que legal. Esse é meu objetivo. Tá? Então, agora, ficou claro para vocês, né? De como é que é a arquitetura do nosso conversor CCCA. Né? Todos entenderam a arquitetura do conversor CCCA, que é o nosso inversor? Que esse inversor é dividido em 3 partes, por exemplo. Né? Ele é dividido em a parte inteligente, o gate driver e a etapa de potência. Essas arquiteturas podem ser utilizadas em os IPMs, como pode ser utilizado também gate driver separados. Vai depender aí da potência. Mas a arquitetura é igual. Agora tem o seguinte, cara. Vou fazer uma brincadeira. Esse cara aqui, ele tem um problema. Né? Vamos lá. Professor, esse tem um problema? Tem. Ele é muito inteligente, mas ele não consegue fazer mágica. Certo? Esse cara é muito inteligente, mas ele não faz mágica. Como assim, professor, que ele não faz mágica? Porque é o seguinte, ele manda o motor ligar.
Mas como é que ele vai saber que o motor ligou, né? Tá entendendo? Eu mando aumentar a velocidade. E como é que ele vai saber se o motor... Ele não consegue saber. Né? Ele precisa de informação. Ele fala assim, olha, cara, eu sou bem inteligente, mas é o seguinte, cara, eu não consigo fazer mágica. E eu preciso saber o que está acontecendo com você. Eu preciso que essa informação chegue até a mim. Se aumentou, se não aumentou, se diminuiu, se não diminuiu, se você recebeu o meu comando, se não recebeu o meu comando. Então ele vai precisar de um feedback. Sabe aquele cara que precisa de um feedback? Sabe o que é o feedback? Precisa de um retorno. Fala assim, cara, ó, você mandou aumentar a velocidade, aumentei. Ele precisa de um feedback dizendo como é que tá o motor, tá entendendo? E daí ele vai precisar de uma malha de feedback. Olha que legal, malha de feedback, sim, olha aqui, ó. Eu pego a informação do que está acontecendo lá com o motor, né? Que eu pego uma informação da fase U, da fase V ou da fase W, né? Tá vendo? Eu pego a informação aqui, ó, né? Coloco ela nesse circuitinho e ele vem aqui para o microcontrolador, ó. Agora ele tem uma malha de feedback, tá vendo? E essa malha de feedback, ela vem para o microcontrolador. Porque agora ele vai monitorar o quê? Ele vai monitorar o que realmente está acontecendo com o inversor. Então, se ele não tiver essa informação, ele não consegue trabalhar. Então, ele vai precisar de um feedback. Esses feedback podem ser sensores de tensão ou sensores de corrente. O que ele precisa saber? Ele precisa saber, a grande maioria, a corrente. Como é que está a corrente na fase 1, na fase 2, na fase 3, ou na fase 1, ou só na fase 1, ou nas 3 fases, ou 2 fases, etc. Ele precisa enxergar o que está acontecendo com o motor. Por isso que ele pega uma referência aqui, ó. Né? Entra nesse circuitinho e essa informação vem para o microcontrolador para ele saber como é que está a corrente no motor. Na maioria das vezes é a corrente que interessa. Então ele precisa saber o que acontece. Porque se ele não souber o que está acontecendo, ele se perde, ele não consegue fazer controle. Vocês entenderam? Certo, pessoal? E nem necessariamente precisa ser um TC. Pode ser um TC? Pode. O que é um TC? Então, tem várias maneiras de fazer isso aí, pessoal. Né? O TC, por exemplo, eu tenho a fase do motor lá, ó. Né? E nós podemos colocar aqui os TCs da vida. Né? Não tem nenhum problema colocar um TC aqui ou um TC aqui, sei lá. Não tem nenhum problema. Eu coloco aqui um TC, ó. Um transformador de corrente, ó. Coloco outro TC aqui, ó. Outro transformador de corrente. Né? Transforma isso aqui em tensão e manda pro motor, ó. Né? Certo? Então eu fiz aqui um transformador de corrente, ó. Agora eu monitoro isso aqui por corrente. Certo? Mas eu também posso usar um TC? Posso. Posso usar um shunt com resistor? Posso também, ó. Eu posso usar um shunt, por exemplo. Tem aqui o transistor aqui, os dois transistores, ó, né, que está em a fase U. Eu coloco aqui um resistor, por exemplo, ó. Então, o que acontece, ó? A corrente vai fluir pelo resistor, um resistor shunt. Quando tem corrente passando aqui, se nós seguimos a lei de Ohms, diz que tensão é igual a R vezes I. Então, se aumentar a corrente, aumenta a tensão. Se diminuir a corrente, diminui a tensão. Se zerar a corrente, zera a tensão. Então, esse resistor transforma em tensão e o meu contador sabe se a tensão está alta, corrente alta. Se a tensão é baixa, ele sabe que a corrente do motor é baixa. Se a tensão é zero, ele sabe que a corrente do motor é zero, está sem corrente. Então, eu posso usar um transformador ou eu posso usar um RS, que é um resistor shunt. Todos entenderam? Então, qual que é mais barato? Usar os resistores shunt. Beleza? Tanto faz você usar TC como você usar a corrente. O importante é que você está monitorando a corrente que está passando no motor.
E aí você sabe o que está acontecendo com as fases U, V, W do motor. E agora, né, o que ele está fazendo? Ele monitora a saída. Todos entenderam? Depende, cada caso é um caso. O resistor de quanto? Depende. Mas são resistores de baixo valor, em 1000 geralmente. Todos entenderam que ele precisa de um feedback? Todos? Então nós podemos usar resistor ou podemos usar. Então o importante é que você entenda que ele precisa desse feedback, ó. Ele vai precisar dessa informação, porque senão ele manda girar, mas ele não consegue, né, saber se girou ou não. E aí você pode ter feedback de velocidade. Então existem vários tipos de feedback, depende do que você está aplicando. Né? Eu posso ter um feedback de corrente por fase. Eu posso ter um feedback, por exemplo, de posicionamento, posição do motor. Eu posso ter um feedback de velocidade. Posso colocar um encoder. Né? Então vamos dizer o seguinte. Então eu posso ter vários feedback em controle do motor. Eu posso ter um feedback de corrente por fase, eu posso ter um feedback de posição do motor, qual posição que o motor está, eu posso ter um feedback de velocidade. Isso depende da aplicação. Top, com a aula de ontem já consertei uma placa. Olha o Davi, o Alacoque aí já ganhou dinheiro com a aula de ontem, olha só que legal, né? Então, dependendo do motor que eu estou trabalhando, dependendo da aplicação, eu vou precisar controlar a velocidade. Dependendo da aplicação, eu vou precisar monitorar a corrente. Dependendo da aplicação, eu vou precisar controlar posição. Então, depende. Tudo é possível. Então, o que nós vamos ter nesses caras, né? Então, esses caras aqui, se você observar, né? O que nós vamos precisar desses caras? Né? Nós vamos precisar sempre analisar, né? Analisar o quê? Analisar, né? As correntes. Eu posso analisar corrente, eu posso analisar potência, eu posso analisar posicionamento, eu posso analisar velocidade, né? Nós podemos analisar muitas coisas. Por exemplo, aqui, vamos olhar nesse cara aqui, ó. Vocês já estão vendo que tem dois resistorzinhos maior aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o multímetro, ó. Tá vendo aqui, ó? Que nós temos esses resistorzinhos maiores aqui, vocês estão vendo, ó. Certo? E esses caras estão ligados nesses circuitinhos aqui, ó. E eles estão aqui, logo aqui na saída, ó. Observa o que eles estão fazendo aqui. Esses meus circuitinhos aqui são circuitinhos de feedback. Olha os meus resistores aqui, vocês estão vendo? Isso aqui são a minha malha de feedback, ó, que eu vou precisar. E essa malha de feedback ela vai voltar para cá. Tem os amplificadores operacionaizinhos aqui, ó, que vão trabalhar exatamente os meus controles de corrente, de posicionamento. Não posicionamento não, né? Mas de corrente por fase. Muitas coisas eu vou trabalhar com esses carinhas aqui, ó. O resistor shunt está aqui. Nós vamos pegar esses caras e trabalhar eles aqui com amplificadores operacionais e mandar de retorno. Tá? Então esses caras aqui estão para fazer malha de feedback. Né? Eu posso fazer isso daí tudo, né? Certo? Ó. Então, o que é importante nós entendermos? Entendermos a arquitetura, que vai vir um pulso de microcontrolador aqui, que vai vir para um gate drive, que vai para esse cara, mas eu vou precisar de retorno. Eu vou precisar de um retorno. O que está acontecendo por aí, meu filho? Eu preciso de retorno. Eu preciso de informação, e esses retornos têm que voltar para mim aqui, para mim saber o que está acontecendo. Se eu não souber do retorno, como é que vai funcionar as coisas? Então, eu preciso ter, né, essas questões para nós fazermos o monitoramento da corrente. Porque se eu não monitorar isso daí, eu não vou saber o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, na placa, ó, olha aqui. Ó, né? Eu pego a saída deles aqui, ó. Eu pego a saída deles aqui e entra onde? Ó? Entra aqui, ó. Olha meus resistores shunt. Sai do meu resistor shunt, olha a trilha vindo aqui pro 6. Esse 6 aqui, ó, junto com o shunt, é o meu amplificador operacionais que está trabalhando informação de corrente. Ele vai me devolver para cá, porque a corrente que sai aqui passa pelo resistor shunt, vem pro 6 e retorna para esse cara.
Então eu também tenho malha de feedback aqui, ó. A malha de feedback. Tá? Então eu preciso pegar num pino de saída aqui, ó. Tá vendo? Jogar no resistor shunt, segue a trilhazinha. Não sei se você tá conseguindo ver até a trilhazinha aí, ó. Né? Vamos colocar aqui, ó. Então, ó, pega o resistor shunt, vem a trilhazinha pro CIzinho, né? Certo? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Dá uma focada. Então, ó, pego aqui, ó, sai do pino onde tá os transistores, ó. Aqui é a saída dos pinos. Sai aqui os transistores da parte de baixa, entra no shunt, segue as duas trilhazinhas, entra no CIzinho, né? E desse cara, ela vai retornar para cá e vai vir para o meu controlador. Então aqui são shunts e são minha malha de feedback. Olha como são baixinho. R010. Esse aqui é bem baixinho, menor que 1 ohm, tá vendo? Então esse aqui são os dois shunts. Eu transformei, peguei corrente, transformei em tensão, mandei para o meu amplificador operacional trabalhar essa informação e essa informação retornou para o meu controlador. Agora o meu controlador manda os pulsos e monitora as correntes. Olha que legal. Todos entenderam que agora nós temos uma malha de feedback? Ah, professor, mas isso na geladeira? Olha na geladeira. Ó. No mesmo pino, lá os 3 pinos saindo aqui, observa que os 3 pinos estão juntos, ó. Ó, ligado junto. Entra onde? Ó o resistorzinho aqui, ó. Ó o nosso shunt aqui, ó. E sai do nosso shunt, ó, seguindo aqui, ó. Se você não seguir a trilha, vai passar para o 6 e vai retornar para o microcontrolador. Então você também tem malha de feedback. Ó. Você teve malha de feedback no inversor, malha de feedback nesses caras, né? Malha de feedback nesse cara. Tá bem visível aqui para nós, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Retornando para o CI. Então o CI agora monitora também o que está acontecendo nesses caras aqui, ó. Porque agora nós temos feedback. Certo? Senão, como é que ele vai saber o que está acontecendo? Manda girar, girou, mais informação, ó, o que está acontecendo comigo no motor vem para cá. Esse cara é uma referência do que está acontecendo aqui no motor. Ó. Agora ele sabe o que está fazendo. Manda controle, tem retorno. Manda controle e tem feedback. Manda para cima e tem feedback. Olha só que legal. Todos entenderam o que é uma malha de feedback? Todos? Falou da escada, Bruno? Escada. Ah, depende, Pedro. Eu posso fazer, não é uma regra, eu posso ter resistor de shunt, eu posso ter TCs, mas o mais barato é fazer resistor de shunt. Certo, pessoal? Todos entenderam? Todos essa parte aqui de boa? Aprendemos bastante coisa hoje, hein? Né? Se falar essa informação, Lala, ele apresenta erro. Erro tanto. Cada fabricante vai ter os seus erros. Beleza? Então deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, né? É possível verificar a forma de pulso? Com certeza. Pessoal, vocês estão muito perguntando bastante como é que funciona a parte de corrente senoidal, por exemplo, né? Vou falar aqui para vocês rapidinho. É uma teoria um pouquinho mais avançada, tá? É um pouquinho mais avançado. Então, se nós medirmos aqui, ó, se nós medirmos aqui com o osciloscópio, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a forma de ondas assim. Tá? Se você medir aqui nessa fase, ou nessa fase, ou nessa fase, o que nós vamos encontrar são essas formas de ondas retangulares. Você vai encontrar essas formas retangulares, beleza? É isso que você vai encontrar aqui, ó.
Nas 3 fases. Se você medir aqui com o osciloscópio, você vai encontrar. Ah, mas cadê a corrente que é senoidal, professor? Eu quero ver a corrente senoidal. Agora você tem que entender uma outra questão, que os motores, o que eles são, né? Os motores, na verdade, são o quê? Eles são bobinas, né? Bobina 1, bobina 2, bobina 3, certo? Concorda que os motores são isso aqui? Fazendo um desenho simplificado. Beleza? Vocês concordam que isso aqui é um motor? Por exemplo, 3 bobinas, por exemplo. Estou simplificando aqui, tá? Então vamos dizer o seguinte, como é que eu faço para gerar uma corrente senoidal? É simples. Vou dar um exemplo. Então eu tenho aqui uma bobina, beleza? Se eu aplicar um pulso bem estreitinho, então esse pulsinho me gera uma corrente baixinha. Concorda ou não? Se eu gerar um pulso bem estreitinho assim, ó, bem estreitinho, esse cara vai me gerar uma corrente pequenininha na bobina. Quem concorda? Né? Quem concorda ou não? Beleza? Agora, se eu agora, no próximo ciclo, né, eu gerar um pulso um pouquinho mais largo, né? Se eu gerar um pulso agora um pouquinho mais largo, né, eu vou gerar uma corrente um pouquinho maior, ó. Beleza? Se no próximo agora, né, eu gerar um pulso um pouquinho mais largo, né, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma corrente um pouquinho maior. Se no próximo eu gerar um pulso um pouquinho mais largo, exagerei aqui, né? Se eu gerar aqui um pulso um pouquinho mais largo, né, nós vamos gerar o quê? Uma correntezinha maior. Se eu permanecer agora nessa mesma largura aqui, ó, se eu permanecer, essa corrente também ela permanece, ó, né? E se eu começar agora a diminuir a largura, ó, se eu começar a diminuir a largura de novo, olha o que vai acontecer. Essa corrente começa a cair. E se no próximo agora, professor, eu diminuir mais ainda a largura, estou usando uma explicação bem simples, se eu diminuir mais a largura ainda aqui, né, exemplo, eu vou cair mais um pouquinho. E se eu diminuir mais a largura ainda, professor, eu vou cair mais um pouquinho. Olha só, variando a largura, o tempo de tensão aplicada no nosso motor, ó, então eu estou conseguindo fazer o quê? Olha aqui, ó, eu estou conseguindo gerar uma corrente senoidal, ó. Olha que maravilha. Então o que o motor vai fazer? Esses pulsos eles ficam variando de largura, fazendo uma sanfona, né? Um SPWM. Ó. Aumenta a largura, diminui a largura, aumenta a largura, diminui a largura. Com isso nós vamos gerar as correntes senoidais. Então a corrente no motor é senoidal, né? Certo? A corrente está sendo senoidal. Porém, né? Porém, ó, se você medir com o osciloscópio aqui, você vai encontrar forma de ondas retangulares, fazendo sanfoninhas aqui, ó. Só que dentro dela ela produz uma corrente senoidal, ó. Então, a corrente é senoidal, mas a forma de onda que você vai medir aqui é retangular. Certo? Entenderam como é que vai virar? Então, é a modulação SPWM. Então, vai ser a modulação da largura de pulso do nosso Dirt Cycle, né, é que vai fazer com que a corrente vá aumentando, 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 diminuindo, 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 diminuindo. Então, você vai aumentando aqui a largura do pulso, ó, até chegar no máximo, agora você começa a diminuir. Aí depois você vai de novo, aqui vai aumentando, vai aumentar aqui, vai fazendo aqui, né? Aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, e vai diminuindo. Enfim, você está gerando, né, a sua corrente senoidal. A tensão no motor aqui é retangular, mas a corrente resultante é senoidal. Simples assim. E essa variação da largura de pulso é chamada de pulse width modulation, quer dizer, modulação por largura de pulso. Todos entenderam então como é que vai gerar a corrente tal
corrente senoidal variando a largura do pulso. Quanto mais largo o pulso, mais corrente. Quanto mais estreito o pulso, aí eu vou crescendo a corrente e diminuindo a corrente. Simples assim. Então, esses pulsos que vai ser aplicado, esses 6 pulsos são SPWM. São PWMs que ficam variando a sua largura o tempo inteiro, fazendo com que a corrente no motor seja senoidal. Só que se você medir tensão, você vai ver isso aqui lá, ó, variando largura. Agora, se você medir corrente, você vai ver que ela é senoidal. Simples. Por isso nós vamos usar a modulação SPWM para fazer essa variação de corrente na bobina. Eu faço a corrente aqui no motor, né? Nós vamos fazer o quê? Que a corrente na bobina fique crescendo aos pouquinhos. A corrente aqui vai ser assim, ó, né? Vai subindo, depois ela vai diminuindo e vai virando assim e vai fazendo, ó. Só que o pulso, né, vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, e depois vai alargando, vai alargando, vai alargando, vai estreitando, vai estreitando. Então, no resumo, a corrente senoidal que está aqui, ó, nessa etapa, os Dutch Cycle vão aumentando, né? Aqui os Dutch Cycle vão diminuindo. Nessa etapa aqui, o Dutch Cycle vai aumentando. Nessa outra metade do Dutch Cycle vai diminuindo. Pronto. Ó. A largura vai aumentando até aqui e aquela começa a cair. Ó. Então ela vai a zero. Aquela zero. E aquela começa a aumentar de novo. Aquela aumenta de novo, chega ao máximo. E aquela diminui. Então essa etapa eu aumento. Essa etapa eu diminuo. Essa etapa de novo eu aumento. E essa etapa eu diminuo. Então eu vou aumentando, aumentando. Chegou no máximo, agora eu vou diminuindo, diminuindo. Chegou no zero, agora eu vou aumentando, vou aumentando. Chegou no máximo, vou diminuindo, vou diminuindo. Pronto. Resolveu o seu BO da corrente senoidal. Olha que maravilha. Isso dá um nó na cabeça e parece que vai explodir os neurônios. Ai, ai. Então, olha só. No escopo tem como ver essa corrente? Quando você tem a ponteira de corrente, Carlita, eu tenho a ponteira de corrente aqui, né? Ó. Por exemplo, se você tiver uma ponteira de corrente, ó, isso daqui é uma ponteira de corrente para o osciloscópio. Ó. Então isso aqui é uma ponteira de corrente, custa em torno de 30 mil, né, Bruno? Isso. Uma ponteira de corrente hoje para o osciloscópio é 30 mil, então você não deve se preocupar em ver a corrente, né? Entender que ela existe. Então você olha a modulação PWM, você sabe que tem a corrente, né? Então você não precisa medir essa corrente lá para ver ela, você gastaria muita grana. Agora, se você já mede o pulso e sabe que ele está variando, você já sabe que a consequência é a corrente. Então, agora, se você quiser medir, vai ter que comprar uma ponteira dessa por coisa de quase 30 pau. Mas eu tenho essa ponteira aqui, sim. Certo? Então, hoje em dia tem tecnologia para tudo, né? Galera, bom, agora vamos fazer um resumo aqui. Vocês entenderam o funcionamento dessa placa aqui? Amanhã eu falo da fonte, ainda tem a fonte aqui, ó. Amanhã nós vamos falar da fonte, tá? Vocês entenderam o funcionamento dessa placa aqui? Quando você bate o olho agora, você consegue enxergar? Você sabe que você está vendo aqui, ó? Batendo o olho agora, desde a entrada, ó, até a saída, você consegue ver o que tem aqui? Você consegue ver isso aqui agora? Tá mais claro para vocês, ó? Certo? Olha só aqui, ó. Com isso aqui, você consegue bater o olho e entender o filtro RFI e tal, blá blá blá, que tem isso, o cara inteligente, as referências, drivers. Aqui também, inversor que eu achei que era tão diferente, é muito parecido. Tá tudo certinho, blá blá blá. Consegue, já está dando esse novo horizonte para vocês? Então imagina, nós fizemos 2 aulas, né? Inversor solar é diferente, o Watson Nascimento. Inversor solar é inversor de tensão. Ele quer, certo? Geladeira sim, industrial sim. Agora, solar é outro objetivo. Solar quer gerar tensão de rede.
Esse cara quer controlar o motor. O solar tem um objetivo, isso aqui é totalmente diferente do solar. Todos estão... Por que eu estou falando assim? Minha sogra e eu. O Pedro disse que entendeu. Minha sogra, minha esposa e eu, né? Porque, olha só o que está acontecendo aqui, vamos pensar, né? É o seguinte, ó. Nós primeiros aprendemos um pouco, né, do funcionamento disso aqui. Está provado para você que isso aqui é muito parecido. Primeira regra, você não pode esquecer que isso aqui é muito parecido. Segunda regra, você tem que lembrar muito bem daqui também é o quê? Da oportunidade que você está tendo de mercado de dominar a tecnologia. Quem domina o que é tecnologia inverter, domina tudo isso aqui. E está provado para você que quem domina a tecnologia inverter, domina isso aqui. Terceiro passo. Sempre aqui na escola, em nossos cursos, nós temos, primeiro você aprende, depois você aplica, né? Então vamos pensar aqui, qual é a nossa metodologia de ensino? Eu explico o funcionamento e depois nós vamos fazer reparo. Porque como é que você vai reparar alguma coisa se você não sabe como funciona? Então, antes de consertar, você tem que entender funcionamento. Entendendo funcionamento, você está se preparando para consertar. Porque como é que eu vou consertar alguma coisa se eu não sei como ela funciona? Essa pergunta, ela parece ser idiota, parece ser boba, mas ela tem muito fundamento. Como é que eu vou consertar alguma coisa se eu não sei como ela funciona? Muitos técnicos no Brasil hoje estão consertando equipamentos sem saber como o equipamento funciona, e isso tem gerado para eles dor de cabeça, improdutividade, frustração, troca de peças desnecessárias, perca de dinheiro, colocam mais defeito, passam horas e horas e horas para resolver um problema, tem problema com o cliente, não consegue resolver. Por quê? Tem muita gente consertando equipamentos sem saber como ele funciona. Aí, por não saber como funciona, fica, arranca um componente, arranca 2, arranca 3, arranca 4, arranca 5 e vai medindo. Ele não sabe como funciona e estão tentando consertar. Por isso estão falando mal da profissão, estão achando que a profissão é ruim e, na verdade, não é que a profissão é ruim. Tem que ver o quanto ele não é bom, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Então, aqui na escola eu prezo muito, primeiro, você entende como funciona e agora nós vamos para o reparo. Tá? Porque como é que você vai consertar sem saber como funciona? A gente tem muita gente consertando produto que ele olha, não tem a mínima ideia de como é e ele está tentando, né? Certo? Se vai viajar, tem que saber o caminho, né? Quem concorda com isso? Tem ou não tem muita gente fazendo reparo sem saber funcionamento? Tem ou não tem? Sejam sinceros. O pessoal que está na área aí, né? Certo? Então, eu não quero que vocês venham para a área inverter só com dicas e macetes. Sabe aquela coisa que me irrita? É assim, olha, se der defeito na geladeira, modelo pico-pico do Jaraguá, você troca esse capacitorzinho. Se der o defeito na geladeira pico-pico do Araguaia, você troca esse capacitorzinho. Cara, isso aqui não te leva a nada. Dicas te faz escravo de dicas. Aí o dia que aquela dica, o cara falou, troca esse cara, não é? Você se perde, pergunta para ele, fala assim, também não sei não, cara. Depois que você matar, você me conta, né? Aí fica aquele monte de gente no grupo de WhatsApp assim, olha, eu tô com a placa da geladeira Panasonic aqui e tá dando erro 55. Que erro que é esse? Aí não sei não, cara. Troca o capacitorzinho e tal. Aí vai feliz, troca, não é. Não é não. Cara, não sei não. Tem mais alguém no grupo aí que sabe, vira aquela escravidão, né? Vai vir aquela escravidão de dica. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu quero que vocês aprendam primeiro como funciona e segundo, depois fazer reparo. E eu estou aplicando, o Francisco que tem milhares de gente assim, né? Então você precisa, antes de ir para reparo, conhecer funcionamento. Porque quando você conhece funcionamento, você sabe fazer diagnóstico e logo você sabe fazer reparo. Se você não sabe funcionamento, você não sabe diagnóstico é o quê? Se der um defeito tal, qual setor está o problema? Você só vai saber se é o micro, se é a IPM, se é a fonte, se é o retificador, se você souber a função de cada um. Pô, isso aqui é a função desse cara, é isso. Tá fazendo, então isso aqui tá bom. A função desse cara é essa. Deixa eu ver, ele tá fazendo, então esse cara aqui tá bom, o defeito tá para cá. Quando você não sabe fazer, você olha para essa placa, você acha que qualquer coisa que é problema, você fala assim, cara, por onde eu começo?
Eu vou começar por aqui e sai, blá, 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 parecendo limpando o chão, né? O cara tem que limpar certinho, assim, sabe? Operação limpeza de chão? O cara usa a tecla limpeza do chão. Ele começa varrendo o componente aqui, depois varrendo aqui, varrendo aqui. É igual varrer. E vem varrendo, varre, 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 e varre, perde tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, passou, não resolveu, fala, pum. Aí quando ele liga, apareceu outro defeito. Não tinha esse defeito. Eu coloquei defeito, falei assim, agora, tem mais defeito. E o cliente nem liga na frente do cliente com medo, porque tá com outro defeito que ele colocou quando ele tava varrendo a placa. Tem gente varrendo placa, gente. Tem gente, se você pegar uma placa dela e varrer ela, começa aqui. Varre, 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 um por um, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Tem a música que vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Como que é a música, Bruno? Diga onde você vai. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou... Gente do céu. Barrendo. Vou varrendo. Abençoa, galera. Gente, esse negócio de varredura de placa não dá certo, não, gente. Então, por que usa a musiquinha? Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Porque não sabe como funciona. Né? Aí... Pior que é isso mesmo, professor. Quem que usa... Gente, ilustração, né? É bem legal. Então, gente, vamos jogar as vassouras pro lado e vamos buscar conhecimento, né? Concorda? Joga as vassouras pro lado e vamos buscar conhecimento, pô. Quem concorda comigo? Eu gostei dessa, hein, Bruno? O cara vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Gente, é 1 hora, 2 horas varrendo, 3 horas varrendo, 5 horas varrendo, 7 horas varrendo e perdendo dinheiro, e perdendo dinheiro. É assim, né? Vou perdendo, vou perdendo, vou perdendo, vou perdendo, vou perdendo, vou perdendo. Essa é a música, né? Já vai. Ó, o Cláudio só falou assim, já varri muito. Eu gosto de vocês, galera, vocês são muito sinceros e honestos, né? Isso aí, galera, tem que ser, eu também já varri muito, pessoal, né? Já perdi, já perdi, já perdi. Tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo. Perdendo dinheiro, gente. Né? Então, porque eu tô aplicando com vocês o mesmo método. Então, primeiro, o que nós estamos fazendo? Nós aprendemos uma introdução, né? Entendemos as arquiteturas das placas, porque amanhã é aula de conserto. Amanhã, quarta e quinta, nós vamos fazer reparo. Eu vou dar dicas de conserto. A partir de amanhã a aula é prática. Vou dar dicas de reparo. E eu já quero começar com uma aula muito top amanhã, que é o quê? Como é que você faz testes de IPM? Como é que você sabe se o IPM, né, tem curta ou fuga? Né, como é que tá? Então vou dar uma dica legal amanhã para vocês de como é que nós vamos fazer para testar IPM. Certo, pessoal? Então...